Fala, meus amados do planeta Terra. Tudo bem com vocês? Vamos aqui no Day Trade de hoje, que vai ter a presença ilustre do meu camarada Railson Silva, da Carteira do Investidor. Cadê seu Railson? Tudo bem, meu amigo? Fala, Alexandre, tudo bem? Tô tranquilo, graças a Deus. A pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui, que eu converso pela primeira vez: como você foi parar na análise técnica? Então, a gente estuda investimento há bastante tempo, né? Desde a época da faculdade. E lá a gente começou a ter acesso a algumas literaturas e nela apresentou, né? A escola, tanto a escola fundamentalista quanto a escola técnica. Eu comecei a estudar as duas escolas, mas eu gostei muito da escola técnica porque dá um timing melhor aí de curtíssimo e curto prazo. E desde então a gente vem operando isso desde 2010, 2011. Fechado. Vamos lá para as análises, por favor? Vamos, deixa eu compartilhar minha Então, tela aqui. compartilha aí tua tela. Como eu não sei se o dólar está confiável devido a ter ficado fora do ar, então não vamos nem considerar ele muito, né? Porque eu não sei como é que tá o dólar aí hoje, se dá para confiar. O dólar está numa tendência de alta, né? A gente pode ver isso pelo gráfico de 60 minutos. Passando aqui por um período de acumulação, já começa a romper aqui esse patamar dos 5.547 e a projeção, né, desse padrão, que é um padrão de continuidade, está bem acima um pouco, tá, Cabral? Se a gente pegar aqui a amplitude desse padrão, a gente teria alvo em 5.604, tá? Então, atenção no dólar aí, por enquanto, a gente está muito correlacionado com o mercado americano. Então, assim, o mercado americano virou lá fora, isso ajudou aqui também no câmbio, né? Pressionou um pouco o câmbio. Fechou, meu amigo. E o Ibovespa, por favor? Então, o Ibovespa está operando em queda, né? A gente tem o gráfico semanal do Ibovespa, estava dando para a gente aí um sinal de fundo, né? Ele vem se sustentando em uma região de suporte aqui pelo gráfico semanal. A gente vai ficar um pouco mais otimista, né? Com um viés um pouco mais de alta quando romper a região dos 114 e 300. A gente poderia ter um teste na casa dos 117 a 118, tá bom? 1.000 pontos. Se a gente traz para o gráfico diário, a gente já começa a ver um desenho não tão interessante. O Bovespa não consegue se manter acima das médias, e já começa a fazer um sinalzinho de topo, né, em cima das médias, e já sinaliza um novo teste da região dos 107.400. Caso, né, vamos colocar aqui, vamos ponderar que hoje é véspera de feriado, a gente tem uma liquidez um pouco mais reduzida, mas se no retorno, na quarta-feira, a gente não tiver a superação dessa região dos 114.300, possivelmente a gente pode ter um novo teste aqui da região dos 110 e 100, né? E depois os 107 e 500. Ok. Cabral, vamos para as se a ações gente for agora? nos 60 minutos... Fala, meu amigo. Certo. Vamos lá, 60 não, minutos. porque aqui nos 60... nos 60 minutos não tá tão feio não, tá? 60 minutos a gente testou uma região de resistência, né? De topo anterior e na média exponencial de 200, por enquanto está se mantendo com um viés mais positivo, por enquanto, tá bom? O problema é que hoje, um dia sem volume, é complicado olhar gráfico assim de algumas ações de índice, né? Exatamente. Fechou. Meu camarada, a gente vai ter uma confirmação na quarta. Fechado. CPLE3, por favor. Vamos lá, então. CPLE3, Copel. Copel tá bem, assim, não tá com o melhor dos gráficos aqui
no diário, né? Pode ver que a gente tem até uma certa elevação aqui, né? Um pouco ascendente a direção, mas muito congestionado. Chegou a tentar ensaiar uma saída dessa congestão aqui acima dos R$ 6, né? Porém, voltou, está perdendo, e o que está sugerindo aqui é voltar para esse patamar aqui de suporte, tá? Na casa dos 5,20. É claro que primeiro a gente tem aí algumas possibilidades de suporte em 5,52 e 5,44, que é onde está a média longa, mas como a gente voltou para dentro de um patamar de consolidação, é muito provável que a gente volte ali para a região dos 5,20, tá bom? Eita, então não tá bem o papel. Meu amigo, B3 então, por favor. B3SA3 também não tá, né, com um gráfico muito bonito, né? Tá numa tendência de baixa. A gente tem alguns patamares que precisam ser superados, né, para a gente ter uma reversão. Mesmo assim, é possível a gente traçar uma linha de tendência de baixa aqui. Se a gente tiver um cenário positivo, né, na superação dos R$ 13, a gente teria como alvo aqui a casa dos 15,67, onde passa a média móvel longa aqui, de 200 períodos. Mas, por enquanto, o viés está bem negativo e a gente tem um ponto aqui de suporte na região dos 10,98, tá? Eita, lá embaixo, é isso? Lá embaixo, também. Pra quem tá comprado em B3 como eu tô, é tenso, hein, escutar isso, mas faz parte. Vamos comprar put. Meu amigo, Sanepar, por favor. Sanepar, Sambi 11. Então, também é um papel aqui que está consolidado, né? Tentou ensaiar uma recuperação, não conseguiu. A gente tem uma região de suporte na casa dos 34,08, tá bom? Ele está tentando voltar para cima, mas fez um teste aqui de média longa no gráfico diário, está retornando e agora está deixando um sinal não tão positivo, tá? Ao que tudo está indicando aqui, se voltar a ficar abaixo da região dos 35, que da região dos 35,75, deve fazer um teste de fundo novamente na casa dos 34,20, tá bom? Então, é bem provável, pela estrutura que a gente tem, um teste de fundo, né? E depois, talvez, né, voltar aqui para a região dos 44, respeitando aí essa consolidação. Nós tivemos 2 toques em cima, 2 toques embaixo. Se a gente, pela configuração, a gente pode ter um segundo toque aqui, né, fazer um fundo ascendente ou um fundo duplo, e depois o mercado pode fazer um movimento direcional a essa região de topo aqui na casa dos 44. Tá. Faz um favor para mim, você consegue colocar a marca d'água? Porque quem tá com celular, às vezes pode ter dificuldade de enxergar, para saber qual é o ativo. Sim. Por favor. Aí. Opa, aqui é Santander. Esse é Santander. SAPR4, Sanepar. Pronto, já fez de Santander, que eu te pedi logo depois embaixo. Então, só trocar a ordem aqui para mim. Acabou. A gente acabou clicando ali. Então, Sanepar, né? Sanepar também, né, respeitou uma região de suporte, que na casa dos 3,68, né, a casa 3,68 é a região de suporte, e está fazendo um retorno, né? Depois de 3 toques aqui no fundo, está tentando retornar. Tá bem interessante, caso venha ficar acima aqui da região dos 3,99, tem espaço para testar no gráfico diário a média longa, né, que está nos 4,18 agora. Então tá bem interessante, tá? Mas para ter um movimento mais direcional, precisaria ficar acima aqui da região dos 3,99, para buscar os 4,18. Fechou.
Bradesco, por favor, BBDC4. Ok. Bradesco, Alexandre, aqui no gráfico diário, testou também uma região de suporte recentemente, né? Igual o Ibovespa, né? Veio testar uma região de suporte de médio prazo, está respeitando e agora está tentando ensaiar uma recuperação, né? Aqui, ó, se o mercado perder, né, se perder essa casa dos 20 e 40, tem espaço para testar novamente a região de fundo. É bem parecido com o Ibovespa. Então, assim, e se voltar aqui para cima, né, voltar para cima dos 21,53, teria espaço aí para um movimento direcional para teste de média longa, aqui na casa dos 22,79, tá bom? Fechou. Por favor, Suzano. SUSB 3. Então, Suzano no diário, né, tá em uma tendência de baixa, pode vir testar aqui essa região dos 45,14, né, caso venha renovar fundo, tá bom? Então ele está tentando se segurar numa região de suporte na casa dos 49,23, então se voltar para baixo dos 49, poderia ter um movimento aí direcional até a casa dos 45,14, tá bom? Estou muito atento, por mais que esteja aqui formando um fundo, né? Um cenário mais positivo de curtíssimo prazo seria o teste das médias aqui, na casa dos 53,27 agora, mas a tendência, né? Ela tem sido majoritariamente de baixa, então bastante atenção no papel. Se caso venha superar essa região de médias aqui nos 53,30 aproximadamente, teria um possível teste novamente aqui dessa região dos R$58, tá? Então, aí, para uma reversão dessa tendência, eu ficaria mais à vontade para operar no papel só acima dos 63. Enquanto ele não estiver acima desse topo aqui, o viés é de baixa para o papel. E o que a gente pode ter aqui, talvez, né, um movimento de contra-ataque, tá, de contra-tendência, mas a gente tem aí muitas resistências aí para ser vencida antes de uma reversão de tendência aqui para Suzano. Porque a sequência de queda não se recupera com a alta, né? Você vê várias barras vermelhas seguidas e ameaça e bate de novo, ameaça, bate de novo. Tá tenso, Suzano. Exatamente. Tá tenso. Meu amigo, Lojas Americanas, Lame 4. Vamos de Lame 4, então. Também, né? O varejo tem sofrido bastante. O varejo tem sofrido bastante com o IPCA, né? Assim como shoppings também e construção. E o varejo está em uma tendência de baixa desde agosto do ano passado. Tem tentado fazer alguns movimentos até as médias, mas a tendência aqui é claramente de baixa. Porém, está tentando fazer, né, uma recuperação. Caso venha ficar aqui, né, acima dessa região dos 5,32, teria espaço aí para buscar aí a casa dos 6,28, tá bom? Superando aqui essa região, aí sim teria espaço para buscar alvos mais em cima, aqui na casa dos 7,60, porém a tendência ainda é de baixa aqui para Lojas Americanas, tá bom? Fechou. Meu amigo, SLCE3, por favor. SLC. Então, aqui a gente tem um gráfico mais bonito, né? Essa tá bonita, né? Vem de uma tendência forte de alta. Depois de fazer máximas, ela faz um recuo até a média longa e faz 3 toques aqui nessa região de fundo, né? Faz o que a gente chama de fundo triplo,
E se a gente considerar essa região aqui como um fundo só, né? A gente pode chamar também de fundo duplo aqui, mas é um movimento bem interessante que já está sugerindo aqui uma continuidade do movimento e até teste de fundo, até um teste de topo anterior. Né? Então a gente tem esse movimento de correção, né? Um teste desse fundo e agora a superação das médias aí. Então a gente poderia ter um teste dentro dessa configuração, né? Da região dos 54,16 e até um teste aqui de topo na casa dos 56,70 aproximadamente. Fechado. Por favor, JHSF. JHSF como a construção civil, né, testando aqui uma região de fundos bem importante, perdeu essa região, tá? Perdeu essa região de fundos que estava aqui na casa dos 6, fez um recuo, né, um teste dessa região agora como a gente acredita na inversão da polaridade, né, o que antes era suporte agora acaba virando uma resistência bastante relevante, está fazendo o teste, até então está falhando o teste. Né? Se voltar a cair, a gente teria aí um teste de fundo e possivelmente a continuidade do movimento de queda, tá? Perder esse fundo. Mas se a gente tiver a superação aqui desse patamar do 6,5, né, voltando e testando essa resistência agora como suporte novamente, aí teria aí liberdade para subir e testar aí os 6,83. Fechou. BIF 3, por favor. Essa tenho até aqui no meu atalho. Minerva, né? Bem interessante. Eu gosto de Minerva quando a gente olha no semanal, tá? Se a gente abrir um pouco o zoom, o que a gente pode ver aqui que a gente tem geralmente quando toca essa região dos 7,60 tende a retornar até uma região aqui dos R$12, que é onde geralmente faz topo. Então é um papel que consolidou há bastante tempo. E depois, né, do estresse aqui que a gente teve em 2018, 2019, teve um retorno bastante forte, renovando assim, a máxima, passando essa região dos 12, indo até na casa dos 14, e agora está ensaiando um retorno. Né? Então a gente tem a primeira resistência aqui, esse topo anterior na casa dos 11,29. Se a gente voltar a ter a superação desses 11,29, teria espaço para testar novamente a casa dos 12 e depois os 13,91/14, que seria o alvo para Minerva. Bom? Tá otimistaço então com o papel. Tá um pouco esticado, teria espaço para uma correção, mas o viés é de alta para o papel. Fechou. Via Varejo, meu camarada. Via 3. Via, né, assim como lojas americanas em tendência de baixa, começa a fazer aqui, né, começa a acumular aqui no fundo. A gente está criando uma expectativa de uma possível reversão de curto prazo no varejo. Né? Então, para isso, a gente precisa ter, primeiro, né, um rompimento dessas médias. Se a gente traçar uma linha de tendência, né, a gente precisa romper aqui essa região de médias, junto com a linha de tendência. Então, se romper essa região dos 8,54, né, sair dessa consolidação aqui, fazer dessa média agora como um suporte, montar um pivô de alta, teria espaço para subir até a região dos 10,40 e depois, né, possivelmente um teste aqui em cima, ó, na casa dos 12,14. Mas para isso a gente precisa de um rompimento de média, a gente precisa vencer a linha de tendência de baixa, precisa vencer esse topo na casa dos R$9. Tá meio complicado ainda, o viés é de baixa, mas se a gente vir para os 60 minutos, a gente já começa a ver, se a gente forçar um pouquinho, né, a gente começa a ver alguns padrões
de reversão de tendência nos 60 minutos, tá? A gente começa a traçar aí possibilidade de ombro, cabeça, ombro invertido, alguns padrões de reversão, e se caso vier aqui ficar acima dos 8,30, já dá uma sinalização positiva nos 60 minutos. Se ficar acima dos 8,64, dá uma outra sinalização positiva. Ficando acima do 9, aí a gente tem aí uma tendência com um viés mais altista, aí em direção a esses patamares aí que eu falei, possivelmente até a casa dos R$12, tá? Um cenário mais otimista para o papel. Fechou. Embraer, por favor. Em BR3, olha, Embraer tá bem bonita mesmo. A gente tem a possibilidade de teste aqui na casa dos 29,86 como alvo, e a gente tem também aqui alvo na casa dos 27,94. Embraer que sai de uma região de resistência aqui na região dos R$24 aproximadamente e começa a iniciar um movimento mais direcional, né? Tá bem bonito, tá uma tendência de alta aqui no diário. Se a gente for para o semanal, a gente percebe melhor, né, essa resistência na casa dos 24 sendo vencida, e aí agora vem buscar aí topos anteriores aí na casa dos 27,94/28 e depois teste de máxima histórica lá, bem próximo ali aos R$30. Fechado. Redditor, meu camarada, por favor. Qual que é o ticket, por favor? Redditor, acho que é Rede 3, não é? Eu tenho ativo, mas nem sei. Isso. Não, RDO Rede 3. Isso. Pronto. Certo, tá na tela. Tá numa região de suporte, tá? Papel que tem pouca informação gráfica no diário, mas está numa região de suporte. Então, essa região que está exatamente agora, né, 64,94, é uma região que costuma ser respeitada aqui. Então, assim, caso venha perder essa região, aí dentro dessa consolidação que o papel está, teria espaço aí para testar aqui 59,20. Tá? Então, a gente está entre duas bandas, entre 59,20 e 74,36. Como já teve o toque na casa 74,36, perdendo 64,95, né, consolidando um viés mais de baixa de curtíssimo prazo, poderia testar aqui a região dos 59,20. Fechado. Agora vamos pro comboio do pó. Comboio do pó, começando com Cogna, por favor. Vamos lá. Tendência de baixa, né? A gente está abaixo, a gente chegou a fazer um teste aqui de média móvel longa, né? Não superou, voltou a fazer um novo movimento de queda. O que é interessante aqui, o que eu gosto, é que a gente está começando a vencer as médias móveis, né? Mais rápidas. E a gente tem possível linha de tendência de baixa também sendo vencida aqui. Então, se a gente tiver de fato aqui, né, a gente tem um vencimento, pode estar sendo feito agora esse teste dessa linha de tendência de baixa como um suporte. Se a gente tiver um movimento aí de alta, né, superando aqui essa região de topo anterior, pode ir até a região dos 3,42 e possivelmente, né, se o viés de alta continuar, a gente pode ter um teste aí na casa dos R$4, onde está a média móvel longa, assim como esse teste foi feito aqui em junho. Esse teste pode ser novamente feito, né? Então, assim, começa a esboçar uma reação, tá? Mas o viés, por enquanto, é de baixa. Fechou. Continuando com o comboio do pó, IRB. RBR3. Isso. Assim, essa é um papel que está numa tendência de baixa, está dentro de um canal de baixa, a gente consegue desenhar esse canal né, com topos e fundos descendentes aqui. Ao que tudo indica, né, a parte de cima desse canal está sendo testada,
A probabilidade aqui é da continuação do movimento de queda e a superação desse fundo anterior, tá? Se respeitado o canal. Até então, se a gente tiver o rompimento desse canal, possivelmente ficar acima aqui dessa média móvel, aqui acima dos 5,37, superando aqui posteriormente a região dos 5,50, a gente já poderia começar a ver alguma configuração que sugerisse para a gente uma reversão da tendência de baixa, mas por enquanto está seguindo o canal, provavelmente deve respeitar esse canal. Se a gente puxar aqui uma retração deste movimento, o alvo seria de queda seria 4,47, mas daria para a gente tentar esboçar um cenário positivo, né? Caso o mercado fizesse uma correção até a região dos 5,50, né? Fizesse um fundo ascendente, aí acima dos 5,50, eu ficaria um pouco mais otimista com o papel e em direção à média móvel longa ali na casa dos 6,40. Certo, Alexandre? Certo. E nosso último do comboio do pó é Oi BR3. Oi, BR3. O viés de baixa, tá? É um viés majoritariamente de queda mesmo. A gente consegue ver algum tipo de suporte aqui nessa região dos 92 centavos. A gente consegue ver suporte nesta região dos 84. Então, assim, caso venha trabalhar abaixo dessa mínima aqui, na casa dos 92, o alvo desse movimento seria os 84, onde a gente tem um outro suporte, caso 84. A gente teria aqui uma reversão, né? Primeiro, se a gente tivesse um rompimento, né, desse alinhamento de topos aqui, um rompimento, talvez um teste, né? Aí aqui acima dessa região aqui dos R$1,05, poderia buscar 1,16, né? Aí já poderia buscar aqui essa região dos 1,16, 1,17, superando essa região, poderia buscar a média móvel ali, a média móvel de 200 ali no 1,41. Por enquanto, o viés é de baixa, perdendo essa região aí, teria espaço para cair até a região dos próximo ali dos 84, né? Tenso, hein, meu amigo? Tenso. Comboio do pó é só venda. Meu amigo, pode descompartilhar a tela, por favor. Tá. Então tenso, né? Comboio do pó, Cogna, IRB, Oi e também tem Cielo. Mas aí o programa ia se estender, a gente deixa para um outro dia para ver Cielo. Meu camarada, como as pessoas te acompanham? Você tem uma sala, é uma sala aberta, fechada, redes sociais, como é que faz? A gente está participando de um projeto bastante interessante, que é a carteira do investidor. Por enquanto, ela está na sua versão beta ainda, então está fechada para testes, mas a gente já deve abrir dentro deste mês ainda para assinaturas. Por enquanto está fechado, tá? Mas a carteira do investidor ela vai ser aí um projeto bem interessante aí de recomendações, de relatórios, tá? Então vai ser bem legal aí para quem quiser conhecer CDI, Carteira do Investidor. Aonde? Qual rede social? Instagram, YouTube? Onde é que descobre? Como local achar? Então, a carteira do investidor, a gente tem a página no Instagram, tem pelo Google você consegue digitando CDI, né? Carteira do investidor, cdi.com.br. E você pode, e se quiser me seguir nas redes sociais, tenho uma página no Instagram, é meu nome, Raisson Silva, né, no @Raisson Silva no Instagram. Tem esse jeito diferente aí de escrever Raisson, tá? Mas é Raisson Silva, você me encontra lá e a gente está sempre falando de análise e de tudo o que acontece no mercado também. Fechou, meu amigo. Então, muito, muito obrigado aí pelo aceite do convite. E até uma próxima aí, se Deus quiser.
Eu agradeço, Cabral. A gente fica à disposição aí. Obrigado. Falou, grande abraço. Então esse foi o The Trade de hoje, véspera de feriadão, com meu camarada Raisson Silva, da Carteira do Investidor.